apesar do brasileiro ele ser mais maleável do que os outros, assim, que nem americano, que já é mais cabresto, tudo, o brasileiro ele é mais resistente ao novo, ao inseguro. Então, eu acho que existe uma pressão também da pessoa falar assim, eu gosto de viajar, eu moraria cada hora num canto, mas e o que eu vou fazer amanhã? Porque o brasileiro é muito preocupado com amanhã, né? Sim. Mas aí amanhã eu não vou ter construído nada, não vou ter comprado uma casa, minha família vai encher meu saco. Sim, sim. Mas eu acho que isso é uma característica cultural nossa, né? É. Assim, é cultural e educacional também. A forma como a gente é educado a vida inteira. A gente é educado, por exemplo, já começa no aspecto profissional. A gente não é educado para empreender, a gente é educado para ser empregado. Se a gente for para analisar a grande massa, a gente é educado para ser... É sistema industrial. Então assim, quem que empreende normalmente? Ou a galera que é muito fora da casinha e que se arrisca, ou a galera que tem alguém na família que empreendeu, ou o pai que já saiu da bolha e empreendeu e ele já tem esse exemplo dentro de casa e ele vai empreender também. Mas a grande maioria não tem esse... Você estuda, se forma para prestar serviço para uma grande multinacional. O seu sucesso é ser empregado de uma grande multinacional. Para a grande maioria das pessoas. Então, o fato da educação ir nessa linha interfere muito em como a gente se apega a outras coisas. Tipo, a casa própria. A casa própria é o sonho da grande maioria dos brasileiros. Mas tem muita gente agora que está com acesso à internet, muita gente começando a falar, já tem gente que começa a falar assim, se você for disciplinado, souber aplicar o seu dinheiro, vale mais a pena você alugar uma casa e ter o dinheiro investido do que comprar uma casa. É um assunto para se debater? E eu não sou especialista nisso. Não, e também é de caso para caso, né? E é de caso para caso, situação para situação, tem muitas variáveis aí. Mas é uma possibilidade que até 10 anos atrás não existia para muita gente. Hoje você tem influenciadores, youtubers que falam desse assunto e trazem essa ideia para você refletir. Então abre perspectiva. Abre perspectiva. E antigamente você não tinha. Não. E um pouco de, por exemplo, viajar para outros países vai nessa mesma linha. Antigamente você não tinha muita perspectiva, a menos que você tivesse alguém que conhecesse alguém que tivesse ido. Hoje, com rede social, você tem gente viajando. Então, você começa a ter desejo que você não teria antes. Né? Eu falo porque, assim, eu fui fazer minha primeira viagem em 2011. Meu primeiro mochilão. E eu não tinha, até 2008, 2009, eu não tinha nem sonho de ir pra fora do país. Nem imaginava. Era uma realidade que não existia pra mim. E aí, quando eu entrei no Itaú, comecei a trabalhar, comecei a conhecer outras pessoas ali, que já tinham viajado, que já tinham feito um mochilão. Normal. Que pra eles aquilo começa a ser mais... Aí eu comecei a ver aquilo e comecei a me interessar. Então, eles me inspiraram a fazer minha primeira. E aí, depois que eu fiz a primeira, eu fiz a segunda, a terceira. Aí, ladeira abaixo. É que nem tatuagem. É que nem tatuagem. Aí eu não larguei. Aí vai direto. Então, assim, tem muito do estímulo, sabe? Do que você quer fazer e do que você... Não é nem o que você quer fazer, mas o que você descobre que você pode fazer a partir de uma nova realidade que você não tinha até então, entendeu? Então, é por isso que sair da zona de conforto é tão importante, porque... E tão difícil. É difícil e é importante. Porque abre totalmente a cabeça, né? E então você arriscaria dizer que para viver em vários lugares, assim, cada hora tá morando num lugar, seria melhor se a pessoa trabalhasse como... ou empreendesse ou trabalhasse numa empresa com uma função digital. Ou não necessariamente. Numa função... É que assim, hoje em dia, grande parte das profissões, elas dependem de computador e de internet, de dados. Então, assim, o contador, que teoricamente não é uma profissão digital, ele pode exercer de forma digital desde que ele encontre uma empresa, se ele for empregado, que permita o home office e que a pandemia, apesar dos problemas todos que ela trouxe... A pandemia e... Ela abriu muito a cabeça do mundo para isso também. Eu sempre costumo falar assim, eu tento sempre ver o copo meio cheio. A pandemia foi um desastre? Foi um desastre. Não é inegável, não tem como falar que foi bom. Mas a gente pode tirar coisas boas do que aconteceu. Tem que olhar o lado bom. Tem que olhar o lado bom. E o lado bom abriu a cabeça do mundo pro digital. Forçou, goela abaixo. Então, teve que ser na porrada. Foi. Mas ajudou, sabe? Sim. Então assim, o Itaú, por exemplo, que eu trabalhei, que a gente não podia plugar um pendrive na máquina por segurança, na pandemia os caras tiveram que deixar o cara levar a máquina para casa. Por quê? Ou era isso, ou não trabalhava. Entendeu? Então assim, abriu e viram que não é um bicho de 7 cabeças. Sim. Então, com isso, com esse novo cenário,
o mercado como um todo, ele tá mais aberto pro mundo digital, pro mundo, pro home office. Então, o contador pode trabalhar no home office, pode ir pra Jamaica e trabalhar da Jamaica desde que ele tem internet. E ele pode trabalhar daqui. Ele tem as duas opções. Ele só precisa encontrar um parceiro que até complete. A vontade disso foi despertada na pandemia, né? Eu tenho muitos amigos que falam assim, já que eu tenho que ficar enclausurado, eu vou ficar na casa do campo, ou vou ficar na praia. Exato. E aí eu trabalho de casa, e isso foi mudando na cabeça das pessoas. E assim, não é só o cara da tecnologia. Não, qualquer um. É qualquer pessoa. E assim, até algumas profissões... como a sua, por exemplo, que você tem a videoconferência, que você pode fazer ali uma reunião, sabe? O médico, a telemedicina. Hoje eu só saio da minha casa pra ir no médico quando tem que fazer um exame. Porque exame ainda não dá pra fazer via internet. Você fala da medicina, eu lembro do episódio dos Jetsons, do menininho abrindo a boca pro médico na câmera. Eu falava, nossa, já pensou que legal se fosse assim? Hoje em dia é assim. Hoje em dia Tudo bem, você não abre a boca pra mostrar a garganta pro médico, mas você tem um atendimento médico online. Sim, e você pode apresentar o exame, você envia por arquivo. Então, assim, tá cada vez mais amplo a possibilidade de você trabalhar no digital. É uma questão de se adequar. E eu dei o exemplo do contador, por exemplo. Ele pode ter a própria empresa dele. Ele pode prestar serviço para outros clientes. E hoje é tudo documento. Você envia documento. E ele pode até escolher. É que, assim, no direito não digo, em algumas profissões, como do contador, que tem conselhos de classe, é um pouco mais difícil. Mas vamos falar de tecnologia, né? De um programador. Ele pode escolher até o país que ele vai exercer, até pelas vantagens fiscais também. Também. Então, assim, a área de tecnologia, aí é sem fim. Aí você pode ir pra qualquer lugar. Se você quiser ir pra Marte, não tem problema. Porque é uma área que já tá dentro da internet, do computador há muito tempo. Então, é muito mais fácil pra essa galera trabalhar com isso, né? E que nem no meu caso, eu venho de tecnologia, mas mudei minha carreira e fui pro marketing e pra criação estratégica de conteúdo. Então, eu consigo fazer o meu trabalho também todo digital, porque, né, tanto que a gente deixa muito claro para novos clientes na agência, que nós somos uma agência de marketing digital. A gente não é uma agência de marketing comum. A gente é marketing digital, nosso foco é no digital. Se você precisa de um trabalho, de alguma coisa que foge do digital, aí a gente não vai conseguir te atender 100%. Então, porque o nosso foco é esse, e isso é um valor e uma missão da empresa. Eu e o Gui, quando a gente quando a gente montou a empresa, eu falei, mano, primeiro de tudo, o objetivo da nossa empresa é a liberdade geográfica. Então, a gente decidiu fazer tudo isso para a gente ter liberdade geográfica e para poder ajudar pessoas de uma forma mais acessível com a experiência que a gente tem de anos de mercado. Então, essa é a nossa premissa básica. Fechado. E aí toca porque isso. aí as pessoas, às vezes, elas perdem o foco porque acham que toda oportunidade é oportuna. E não é, né? Exatamente. E aí você tem que... É por isso que ter uma missão, visão e valor de uma empresa não é encheção de linguiça. É encheção de linguiça quando você acha que tem que colocar uma sopa de letrinha no seu site para definir missão, visão e valor. Mas quando você tem isso internalizado, não é perda de tempo. Porque é muito isso. Tem que ficar claro para os sócios, para os trabalhadores, o porquê que tá fazendo aquilo, né? Sim. E até eu ia fazer um comentário. O fazer por fazer. Se você faz a missão, valores por fazer, aí é encheção de linguiça. Você tá fazendo por fazer. Você não você tá fazendo só pra dizer que tem. Sim. Agora, quando você faz com propósito, aí não é. Porque aí você tá fazendo aquilo e você vai, de fato, usar aquilo como missão, valor da sua empresa. Né? Você vai seguir aquilo ao pé da risca, né? Porque você tá fazendo com propósito. Você sabe que é um pouco da minha briga. Era falta de colocar missão, visão e valor no meu site da consultoria. É minha briga na consultoria, porque os meus clientes, eles falam, mas Tabata, como você não faz mais ação judicial? Eu falei, gente, eu não faço ação judicial, porque agora o meu foco é a consultoria. É preparar e orientar as pessoas sem depender do judiciário. Isso. Pra mim era contraditório, eu fazia porque eu precisava e porque eu também queria entender como funcionava, assim, no pior das hipóteses, vai pra uma ação judicial. É bagagem, né? Você vai construindo bagagem. Você vai entendendo como funciona. Exatamente, por entender como funciona e por ver como é caro um processo judicial e desgastante, eu falo, gente, eu não vou pra ação. Mas só meu caso. Eu falei, não vou. Isso tem a ver com o propósito. Sim. E isso da liberdade geográfica que você falou... É algo que você e o seu irmão combinaram, mas porque você sempre pensou em
Tipo, trabalhar cada hora num lugar ou não? É só pra fazer viagem? Na verdade, assim, começou... Quando eu voltei do intercâmbio, eu costumo falar que o ano que eu fiz intercâmbio foi maio de 2014 a maio de 2015. Foi o melhor ano da minha vida e, assim... Virada de chave. Virada de chave total de tudo, assim. E aí, quando eu voltei, eu falei, putz, eu não conseguia pensar em voltar para aquela vida tradicional de escritório. E eu falei assim, putz, não dá. Aquela rotina. Não dá. Eu preciso de liberdade. Mas isso é espírito empreendedor também. E assim, aí você... não é nem só o espírito empreendedor. Eu tinha um objetivo muito claro que aquilo me incomodava. Eu tenho que encontrar soluções. O empreender foi a solução que eu encontrei. Entendeu? Então não é que, eu sou empreendedor. Não, o empreendedor foi a solução que eu encontrei. Eu podia pensar em outras coisas, mas eu falei assim, putz, eu emprender, vou arriscar, vou tentar fazer isso. Mas isso mas não, é espírito empreendedor sim, eu arrisco. Sabe por quê? Aí agora vai lá, consultora de negócios. Porque isso que você faz com as suas viagens, de mergulhar de cabeça, aceitar uma realidade diferente da sua, se colocar num meio diferente e vivenciar é o que você faz nas redes sociais. Você já parou pra reparar? Porque você é gestor de conteúdo. Sendo gestor de conteúdo, vem um cliente de cinema, você mergulha no mundo do cinema. Vem um cliente de farmácia, você mergulha no mundo da farmácia. São mini viagens que você faz. Eu tô sempre... eu nunca tinha pensado nisso. Olha lá, A Olha gente que nem insight. Pra falar. Pode crer, né? São mini viagens. Nossa, porque o que mais me encanta em viajar é você conhecer lugares completamente diferentes. E quando você tá trabalhando e você tá criando conteúdo para empresas diferentes, são segmentos diferentes. Sim. Eu tenho que mergulhar e conhecer. É uma massinha de modelar. Exato. É como se cada nicho, cada segmento fosse um país diferente que eu tivesse conhecendo. Exatamente. Caraca, você acabou de transformar. Fiquei arrepiada, gente. Acabou de transformar a minha percepção. Pronto, troca a missão, visão e valor da gente. Não, vou ter que trocar, vou ter que mexer, vou ter que fazer isso. Mas isso daí tem a ver com o espírito de empreendedor. Que as pessoas acham que espírito de empreendedor significa que o cara quer ganhar dinheiro nas costas dos funcionários. Não. Sem cabeça pequena, porque meus seguidores não têm cabeça pequena. É essa coisa de você ver algo no outro, algo externo, e ou você traz pra si, ou você mergulha de cabeça. Isso, quando eu falo que é espírito empreendedor, é isso. É tomar um problema do outro como seu e aprender com isso. E aí, a minha consultoria de negócios entra nisso, né? Eu mergulho de cabeça e aprendo. Você, como gestor de redes, também. Você mergulha na realidade do seu cliente e toma para si. É diferente de uma pessoa seletista, que a gente fala, né? Que é pela CLT, um trabalhador comum, que ele também não tem problema nenhum você não querer ser empreendedor. Ninguém é melhor do que ninguém. São perfis, volto a dizer. Que é o perfil da pessoa que prefere receber a fórmula e executar uma fórmula, que ele não se... Às vezes o desafio dessa pessoa não é nem porque ela não tem espírito empreendedor, mas a vida dela, pessoal, exige tanto dela que ela não consegue alimentar esse espírito empreendedor, então ela aceita aquela realidade porque as prioridades dela são diferentes. Entra a segurança, entra uma rotina, que tem pessoas que são... Para algumas pessoas são importantes. Né? Agora, empreendedor que fala que é importante fazer o mesmo, ter uma rotina, não necessariamente a gente está falando de disciplina aqui, a gente está falando do mesmo todo dia, tá? Sim. Aquela rotina maçante. Porque disciplina tem que ter. Tem que ter. Exato. Tem que ter. A rotina de horários, alimentação, não tô falando disso, eu tô falando de sempre fazer a mesma coisa, de ter algo previsível, de se sentir seguro a partir do momento que aquilo é previsível. Aí essa pessoa não é empreendedora. Eu acho que ela tá fazendo algo errado. O empreendedor, ele vive fora da zona de conforto, né? Porque ele tem que sair. Se ele quiser empreender e ter sucesso, ele tem que estar o tempo todo saindo. Porque se ele ficar confortável, ele vai ficar parado. Mas é isso que dá graça pra pessoa. É o que estimula ela. Aí que tá o espírito que eu tô te falando. Então realmente é verdade. Não é? É isso. Porque empreendedor que acha que vai ativar uma chavinha e o negócio vai ficar girando ali eternamente, esquece. Vai funcionar sozinho, é preguiçoso. É preguiça esquece, isso daí. Não é empreendedor, é preguiça. Sinto muito. Não vai rolar. E é a ilusão de muita gente que acha que ser dono do próprio negócio é porque você não vai pagar pra ninguém, não. Pera lá. E aí, é aí que a gente tava falando antes. É aí que entra o propósito. Se você tá empreendendo simples, pelo menos é a forma como eu vejo, né? Se você tá empreendendo só porque você quer ganhar mais dinheiro, cara, você tá fadado a se ferrar. Mesmo porque empreender não é ganhar dinheiro. Não é ganhar dinheiro. No primeiro momento. Então, assim, não é por isso. Você tem que empreender por outra coisa. E se você empreende porque você quer
porque você quer liberdade geográfica, porque você quer, sei lá, mais independência, porque você quer mudar o mundo de alguma forma, aí você tá empreendendo pelo motivo certo. Sim. O dinheiro ele vai ser consequência. Você tem que ser alimentado do que você tá fazendo para que a coisa continue a andar. Por isso que, Então, na minha opinião, quem quiser ser nômade digital é melhor ir pro caminho do autônomo, do sem sombra de empreendedor. dúvida. É muito mais fácil. Porque numa dessa você já tá empregado numa empresa. Não que impossibilite, mas você tá fazendo home office porque você tá numa empresa. Aí você sai dessa empresa, você se vê numa... É como se a pessoa estivesse muito fora de casa, assim, fora do eixo, né? Os valores, eu acho que de uma pessoa que tem uma carreira ali traçada para uma pessoa que não tem a carreira traçada, que é meio que viver um dia após o outro, influencia se ela aceita ou não viver cada hora num lugar. Eu, por exemplo, são questões de valores. Eu sou empreendedora, mas eu não consigo ficar muito tempo longe de casa. Para mim, isso daqui é importante. Eu ter para onde voltar, o mesmo lugar, eu digo, né? E eu não durmo bem, eu não como bem, eu travo para ir no banheiro, acontece de tudo. Eu falei que a gente ia falar de cocô. Eu não travo em lugar nenhum. Eu travo, eu fico fora da caixinha, fora da caixinha. Eu chego em casa, para mim é um puta de um alívio.